E aí, pessoal do Tanta, hoje é quinta-feira, é dia de falar de jogos, geralmente videojogos, e hoje, como a gente está distante do nosso cenário, do nosso estúdio, da nossa produção usual, a gente vai aproveitar para fazer mais um Top 10 aqui com vocês. A gente já fez aquele Top 10 do Sega CD, né, com os melhores jogos de um console, na verdade, de um acessório a um console da quarta geração não tão conhecido, né? Então a gente aproveitou para trazer à luz aqueles jogos lá. E hoje eu pensei no seguinte, porque o Nintendo Switch ele está com uma oferta, né? Ele está com um serviço para quem assina a sua rede, né? a Nintendo Online. Ele oferece jogos, já oferecia 30 jogos de Nintendinho, né, 8 bits, e agora oferece também mais 20 jogos, foram escolhidos, de Super Nintendo. Então você que tem um Nintendo Switch, é o único exemplar da 10ª geração de games, por enquanto, e que assina a rede da Nintendo, a Nintendo aí copiando o modelo de serviço da Microsoft e da Sony, você recebe, durante o período de vigência da assinatura, 20 jogos para desfrutar do console retrô, no caso, também da quarta geração, Super Nintendo. Um console que ficou muito em evidência e fez aquela guerra com o Mega Drive, aquela guerra saudável, aquela concorrência, né, na geração de ouro, que foi a quarta geração, a geração 16-bit. Muito bem, então a gente resolveu aproveitar o ensejo, né, que a Nintendo está apresentando de novo esses jogos, e fiz uma escolha lá dos seus 20 melhores jogos para oferecer para os seus clientes, e a gente fez aqui o nosso top 10, ou seja, o que para a gente seriam, alguns estão lá, outros não, o que seriam os 10 melhores jogos do Super Nintendo que a gente gostaria de ver disponibilizados. Em 10º lugar, a gente precisa contextualizar, mas você já tem aí as imagens, Street Fighter 2. Street Fighter 2 não é exatamente um jogo de console, é um jogo que foi portado dos fliperamas para o Super Nintendo. Mas ele pinta aqui na nossa lista pela relevância. Como falei para vocês, teve essa competição entre Sega Genesis, entre Sega, aliás, e Nintendo. E uma das grandes cartadas da Nintendo para ter poder de fogo nessa batalha foi esse porte do sucesso absoluto da Capcom, que foi o Street Fighter 2. Eu, particularmente, era um dos poucos que não achava esse jogo tão atrativo assim, mas para quem gostava de jogo de luta, misturado com aliado a um pouco de estratégia, né? Enfim, esse jogo foi um fenômeno nos anos 90. A Capcom realmente vendeu o gabinete de fliperama à torta e à direita, e o reflexo disso no console, ou seja, no Super Nintendo, foi que muita gente comprou o Super Nintendo exclusivamente para poder jogar aquele jogo de fliperama em casa. Porque acho que o Golden Axe tinha sido a melhor conversão dessa geração, de 16 bits, da quarta geração, no caso do Pro Mega Drive. E, assim, quando eu digo a melhor conversão, mantendo os gráficos, o som e a história original. No caso do Mega Drive tinha um adicional. E esse porte de Street Fighter 2 para Super Nintendo foi também muito bem realizado. Haveriam alguns outros portes de fliperama na sequência, como de Mortal Kombat, de novo para Mega Drive ficou melhor. Mas esse porte de Street Fighter, realmente as pessoas sentiam que tinha um fliperama em casa. Então, muita gente comprou o Super Nintendo exclusivamente para poder jogar Street Fighter 2 em casa. E é por isso que ele está aqui na nossa lista como 10º jogo do Top 10. Muito bem. E aí? Aí a gente vai falar de um jogo que é pouco conhecido. Eu queria lembrar para vocês o seguinte, que essa lista foi baseada na minha própria experiência e na experiência de amigos, né? Eu vim ter o Super Nintendo tardiamente, quando ele já estava na quinta, na sexta geração, eu vim adquirir o meu Super Nintendo. Eu tinha na ocasião um Mega Drive com Mega CD mesmo. Mas a gente conversava, e amigos tinham, a gente jogava na casa de amigos e etc.
A gente está baseando essa lista na experiência própria e de pessoas que a gente conhece. Então um jogo que eu vejo aparecer pouco nas listas de Super Nintendo aí da IGN ou por aí afora, da The Enemy e tal, é esse jogo aqui que aparece em 9º lugar no nosso top 10. É o Joey Mac. O Joey Mac chegou até a ter uma continuação, mas a gente vai colocar o original mesmo aqui na lista pelo ineditismo, né? Pelo pioneirismo. O Joey Mac foi, acho que o primeiro jogo de plataforma que eu me lembre em que era possível jogar 2 jogadores simultaneamente, ou seja, de modo cooperativo. É uma forma muito conhecida dos beat'em ups, mas Joey Mac trouxe isso para o jogo de plataforma. Para quem gostava muito de jogo de plataforma, aliás, os jogos de plataforma eram dominantes na 3ª e na 4ª geração, então era a oportunidade de jogar ali com seu amigo, com seu parente, ao mesmo tempo, né? Porque o Super Mario não tinha essa possibilidade, o Super Ghosts and Ghosts não tinha essa possibilidade, os jogos em geral não tinham, os jogos de plataforma não tinham essa possibilidade, com a exceção do Toy Jam and Earl, que não era exatamente um jogo de plataforma. Essa classificação para o Toy Jam and Earl do Mega Drive é um pouco inadequada, porque o Toy Jam não era um jogo de plataforma, embora fosse um jogo de aventura muito similar. Então o Joey Mac apresentou essa fórmula, foi inédito, foi muito bem-vindo, fórmula que viria a ser repetida, por exemplo, muito tempo depois com New Super Mario Bros. Pro Wii, né? Então, por tudo isso e por ser extremamente divertido e engraçado, tá aqui o Joey Mac na nossa 9ª posição. O 8º jogo, o Top 8 aí, é o outro jogo que também não é muito famoso entre consumidores e nostálgicos de Super Nintendo, é o Uniracers. Aqui a gente traz um jogo que também não é muito conhecido, mas que foi muito interessante, porque o Uniracers, ele tinha, além da corrida, e não era exatamente de veículos, né, de pedalinhos, de monocletas, sei lá como é que chama esse negócio aí. Então a graça desse jogo é que de uma forma muito simples, e embora os gráficos fossem vibrantes, né, pela tridimensionalidade ali da aparência, mas era um jogo bem simples, ou seja, minimalista, podemos dizer assim, em que você tinha, além de corridas, fases de manobras, né? Então era um jogo que misturava, sei lá, nos termos de hoje, Need for Speed com Tony Hawk. Então de novo um jogo muito criativo, muito interessante, extremamente divertido. Se você não conhece o Uniracers, eu recomendo. É possível jogar a dois jogadores também, o que só deixa tudo mais divertido ainda. Então entra aqui na nossa lista, no Top 8, o Uniracers. Em 7º lugar, um jogo de futebol. Aí você vai falar, já sei, é o International Soccer. Não é. No nosso Top 10, o jogo também não é o Striker, que eu acho que foi o primeiro jogo de futebol lançado para o Super Nintendo, ainda sob a Copa de 90, onde finalmente nós brasileiros poderíamos escalar Careca, Bebeto e Romário, que o estúpido do Lazzaroni não conseguiu fazer isso. Bom, também o Romário se machucou. Mas enfim, o Capcom Soccer Shootout é o nosso jogo escolhido de esportes aqui para figurar no Top 10. Está em 7º lugar na lista. É um jogo com muitos recursos. Você pode, por exemplo, fazer uma disputa exclusiva de pênaltis. Você pode jogar no modo outdoor, típico do futebol, ou indoor, né, que é uma espécie de simulação de futsal, só que onde a bola não sai. Olha, realmente é um jogo muito divertido. E por que ele foi escolhido no lugar do International Super Soccer? Porque o jogo que é considerado precursor do PES, né, que é o International, foi o mais popular da época, não agradava a gente tanto. Porque a gente aí se fala, você está colocando sua opinião como de outras pessoas. Não, outras pessoas compartilham a sua opinião. O International ele tinha macetes. Então, no final, quando ambos os jogadores
tinha o domínio desses macetes, ficava uma variável que era qualquer uma menos o domínio do futebol em si, né? Por exemplo, quando você joga Winning Eleven, aí na quinta geração, você, ao entender de futebol, joga melhor e vice-versa. Mas no International Super Soccer isso não acontecia. Falei mais dele do que do Capcom, que foi o escolhido, pois o Capcom Soccer Shootout ele é divertido, ele é criativo, ele tem vários modos e ele realmente tinha muitas mais variáveis em disputa do jogo. Por exemplo, é possível fazer gol olímpico no Soccer Shootout, uma coisa realmente inédita, acredito, para jogos de futebol, né? O seu competidor era o FIFA, né? A primeira edição do FIFA, International Soccer, e mesmo no FIFA não era possível ter um gol olímpico, por exemplo. Então, por ser um jogo muito mais similar ao jogo de futebol, uma disputa real de futebol, o Capcom Soccer Shootout, embora cartunesco, foi escolhido aqui para ser o 7º jogo. Em 6º lugar, o Star Fox. O Star Fox é um shooting, né, em perspectiva. Ele está aqui porque é um jogo extremamente bem trabalhado. Ele foi a resposta da Nintendo ao Silph-Head, que é acho que o shooting mais bem feito da 4ª geração, lançado para Sega CD, também utilizando todos os recursos de memória ROM que um CD poderia oferecer, né, com muito mais mega de memória do que os cartuchos, né, da época. Então o Star Fox foi uma resposta à altura. Ele é bastante dinâmico, ele tem uma estrutura interessante. É um pouco confuso a participação dos ajudantes, né, do Star Fox ali, mas tirando isso, a perspectiva em 3D e os gráficos poligonais conseguiram dar uma dinâmica para esse shooting bem vibrante. E esse jogo, a exemplo de Starblade da Namco e como eu falei do Silph-Head, o Star Fox é um shooting muito bem feito e é por isso que ele foi escolhido aqui, ficou em 6º lugar no nosso top 10. Em 5º lugar, outro shooting, o UN Squadron, seria o esquadrão das Nações Unidas, né? Onde tem um cenário aí, um enredo em que o planeta precisa se unir suas forças e exércitos, aeronáuticas no caso, para enfrentar uma invasão alienígena. É um jogo de shooting também, diferente de R-Type, diferente do próprio Star Fox, diferente do Gradius. É um jogo muito mais inteligente, interessante, criativo. Ele tem você tem nesse jogo a possibilidade de desenvolver a sua aeronave, ou seja, de incrementá-la com power-ups, né, numa lojinha, um modelo que é muito visto em RPG, por exemplo, mas aqui aplicado a um shooting. Isso tornou tudo mais interessante, você vai equipando mais a sua unidade bélica. E outra coisa muito interessante, você podia de cara escolher entre 3 personagens diferentes, e a exemplo do F-Zero, cada um com uma cor, né? Entre eles uma garota. Então é muito legal no shooting você ver uma garota protagonista, né? Combatendo um pouco daquela uniformidade meio machista de que só os heróis têm que ser sempre homens, né? Então temos aí uma heroína atiradora, isso aí é muito bacana. E o jogo as fases eram, eu já falei que o jogo é criativo, mas as fases eram diferentes entre si, o enfrentamento dos chefes de fase também era bem criativo, tinha fase na água, fase no ar, fase na terra. Então, embora vocês controlassem sempre uma aeronave, mas enfrentasse submarinos, enfrentasse helicópteros, etc. Então, esse jogo também não é tão conhecido, mas entra aqui como nosso top 5. Aí vamos indo, né, nos dirigindo para os 4 melhores jogos de Super Nintendo, na nossa opinião. O escolhido para ser o 4º não é exatamente um shooting como os anteriores, embora aqui vai um spoiler. Na última fase é isso que ele se torna, mas ele é, digamos assim, na verdade uma espécie de simulador de atividades aeronáuticas, digamos assim. Você pula de paraquedas, você aterriza avião,
você aprende a utilizar o Rocket Belt. Então é um jogo muito interessante, divertido, aproveitando toda a capacidade de zoom e de rotação que o Super Nintendo tinha. Afinal de contas, era, por ser um console mais moderno que o Mega Drive, ele tinha esses recursos a mais. Então são recursos muito bem explorados nesse jogo. Você percebe isso desde a primeira fase, desde que você pula de paraquedas a primeira vez, que os efeitos de rotação e de zoom são muito bem utilizados nesse jogo. É um jogo divertido, é um jogo viciante, na verdade, o Pilot Wings. Você fica absolutamente conquistado e interessado em ganhar licenças melhores e avançando de fase. E como eu falei, no final tudo isso é para te preparar para um desafio de shooting, ou seja, para você realmente, é uma academia de pilotos, e isso é muito legal. Quem da década de 80 se vê entusiasmado um pouco por causa do filme Top Gun ou do Águia de Aço. Então é isso aí, o Pilot Wings figura aqui como um jogo muito divertido e próprio da Nintendo. Está também lá no Nintendo Switch, e recomendo, você que não conhece Pilot Wings, vai lá se divertir. E aí o top 3, o Donkey Kong Country. Aí o pessoal vai dizer, mas rapaz, espera aí, ô Nandazê, o Donkey Kong Country 2 é melhor que o 1 e melhor que o 3, é o melhor jogo da franquia. Eu posso até concordar, mas aqui a gente vai colocar o Donkey Kong Country original mesmo na lista do top 10 e como terceiro, não só representando a franquia, ou seja, sinta-se aí representado Donkey Kong Country 2, mas também porque a grande virtude do Donkey Kong Country foi o ineditismo, né? A parceria que se fez com a Rare, que era a soft house por trás do jogo, ela que tinha uma simbiose com a Silicon Graphics, né? Então, novamente, mesmo com o cartucho tendo um chip adicional, que acho que era o chip FX na época, a grande virtude, a grande salva de palmas que a gente dá para esse jogo é que ele conseguiu estender, não é só explorar os recursos do Super Nintendo, mas estendê-los para poder criar um jogo não de plataforma, ok? Mas não só muito deslumbrante e original, e utilizando um personagem clássico da Nintendo, que é o Donkey Kong, ou seja, ressuscitando o Donkey Kong aí na quarta geração, mas principalmente por causa dos gráficos em 3D, os gráficos construídos com visual de 3D, né? Então isso só foi possível graças a essa parceria com a Silicon Graphics. O jogo é absolutamente deslumbrante. Para os consoles de quarta geração, ele é tipo vanguarda. Então Donkey Kong Country, além de muito divertido e animado e engraçado, figura aqui no nosso top 10, em terceiro lugar. Em segundo lugar, um game de corrida. Já que o Uniracers não é exatamente um jogo de corrida, e embora a gente tivesse Top Gear 2, muito divertido, com a possibilidade de você jogar em 2 jogadores, eu prefiro a versão do Mega Drive, embora tenha sido um port da de Super Nintendo para lá. Mas o nosso escolhido como representante de jogo de corrida e o segundo melhor jogo do Super Nintendo é o F-Zero. Puxa vida, aí você fala, mas o F-Zero tem um grave defeito, você não consegue jogar de 2 jogadores, você tem que, né, se quiser jogar com mais alguém, tem que revezar o controle. É verdade, ele tem esse grave defeito, mas todo o resto é muito proveitoso. Ele tem uma temática diferente, ao invés de carros, na verdade, são naves que flutuam acima de pistas supercondutoras. Tem essa questão de você, por exemplo, já na primeira fase, Mute City, você está disputando uma corrida em cima, né, sobrevoando uma cidade. Então, se você escapar da pista, seu carro vai ser, por segurança dos habitantes da cidade, explodido no ar. Então, essa dinâmica de corrida, um pouco corrida da morte, né, se você se choca demais
os limites da pista ou com os outros participantes, você pode morrer, né? Você perde uma vida no jogo de corrida. E esse visual futurista, e também, de novo, assim como o Pilot Wings, explorando os recursos de rotação, né, tão bem-vindos no Super Nintendo, por serem inéditos até então, torna a F-Zero uma peça especial. Não à toa se tornou uma franquia, né, nos consoles seguintes vieram versões, né, continuações desse jogo, virou um clássico realmente. É um dos meus preferidos, é um dos preferidos de muita gente. Também está lá disponível agora para o Nintendo Switch. E para quem no Nintendo Switch tem, ou no Nintendo Wii U, tem o Mario Kart, o 8, né, o Mario Kart 8 Deluxe, no caso do Switch, tem fases, ou 2 fases homenageando F-Zero, prova da robustez e do significado, da relevância que tem esse jogo na história dos videogames. Muito bem, antes de apresentar nosso Top 1, o melhor jogo para Super Nintendo, fiquem aí com as menções honrosas. Honrosas, não é honrosas. Veja aí uma lista de jogos que entra aqui para nossa galeria de poderiam estar nesse Top 10 e provavelmente figurariam no seu Top 10. Olha aí.
E aí, pessoal, o nosso representante máximo do Super Nintendo, você já notou aí nas menções honrosas que está o jogo do Zelda, nas menções honrosas aí está o Rock'n'Roll Racing, enfim, tem jogos aí que são os preferidos de muita gente, né? O Chrono Trigger, que é considerado um jogo muito emblemático, né? O melhor jogo de 16 bits para muita gente. Pois é, o problema é que, como eu falei, essa lista foi criada em cima de experiências pessoais e de pessoas afins, pessoas conhecidas, pessoas próximas. Então a gente não teve tanto contato com esses jogos. Esses jogos figuram aqui porque a gente entende que, mesmo que a gente não experimentou, mas tem relevância aí, tem muita presença nas discussões e debates sobre jogos nostálgicos. Então estão ali menções honrosas. O nosso representante número 1 foi aquele jogo, sem dúvida, mais jogado por mim e pelos amiguinhos de Super Nintendo. É mais que o Street Fighter 2? Sim, amiguinhos. Estamos falando da continuação de Ghosts and Ghosts, que por sua vez é uma continuação de Ghosts and Goblins, o grande clássico da Capcom, Super Ghosts and Ghosts. Olha, não poderia ser diferente. Aí você fala, puxa, eu estava esperando um Super Mario como jogo de plataforma. Pois é, jogos de plataforma foram dominantes, como eu falei, na terceira e na quarta geração. E aqui a gente escolheu um jogo desse estilo para ser o Top 1, o melhor jogo do Super Nintendo. Acontece que o Super Ghosts and Ghosts trouxe para a experiência de plataforma muitos elementos criativos, mesmo em relação à própria franquia, né? A segunda fase já é um indício disso aí, porque é uma fase em que o cenário é alterado à medida que você progride, né? Você termina a fase do navio, cai na água e a água o oceano já é a próxima fase. A transição entre cenários é fluida, ela não é descontinuada, ela não tem aquela tela negra interrompendo o avanço, né, ou para mudar de fundo, de cenário. O próprio cenário é continuado, né? A fase aproveita o próprio cenário para continuar e ir para a próxima. Tudo bem que de fase inteira para fase inteira tem o clássico portão que o Arthur, que é o personagem protagonista dessa série, precisa obter a chave, mas, como eu falei, tem essa transição natural dos cenários, isso é muito bem-vindo. Além de que tem fases realmente muito interessantes, as fases ali do meio do jogo, fogem ao lugar comum dos jogos de plataforma, e como eu disse, da própria franquia, né, para ter, de novo, usando efeitos de rotação. São as fases ali em inglês, acho que a tradução, vou fazer uma tradução meio de memória aqui, é o âmago da besta, o âmago da fera. É como se o Arthur estivesse dentro de um grande organismo maléfico, né? Então ele precisa ali, como o Homem-Formiga da Marvel, se virar com os desafios proporcionais à grandeza, né? E são fases muito interessantes. A fase do inverno também é muito criativa, a fase do fogo. Fica aqui a fase das torres. Sempre, cada fase com uma mecânica, com uma dinâmica diferente em relação à fase anterior. Ou seja, o jogo com isso não se torna entediante. É um jogo muito dinâmico, muito criativo, muito divertido. Por essas razões todas foi escolhido como nosso Top 1. E também por questões emocionais, questões de nostalgia pura, porque a franquia é muito boa, a franquia da Capcom. Está aqui representado então como Top 1, o melhor jogo de Super Nintendo, Super Ghosts and Ghosts. E aí, você concorda, você discorda? A gente acredita que muita gente vai discordar, até porque lista é uma coisa realmente muito pessoal, mas a gente queria aí, você que jogou muito Super Nintendo, ou joga até hoje, né? A gente tem até um Super Nintendo meio que de bolso para usar em viagens. E aí, que jogos você trocaria na nossa lista?
como seria a sua lista, quais foram os jogos mais memoráveis para você do Super Nintendo e da própria geração de 16 bits. A gente quer saber a sua opinião. É YouTube, não é televisão, pessoal. Participem, o canal é de vocês. Um abraço daqui, Tanta!